E aí pessoal, bem-vindos ao vídeo. Hoje nós vamos apresentar o teorema da função inversa, que é um dos teoremas mais importantes da teoria de funções de várias variáveis reais, da geometria diferencial e da análise vetorial clássica. Em seguida nós vamos apresentar uma prova desse teorema e alguns exemplos de aplicação. Para acompanhar esse vídeo, vocês precisam estar acostumados com conceitos básicos de álgebra linear, incluindo transformações lineares e o uso da norma de operadores de uma transformação, que é definida por essa expressão que vocês podem ver aí no slide. Vocês devem também ter iniciado os estudos de funções de várias variáveis e entender bem o conceito de derivada como uma transformação linear. Além disso, vocês devem ter visto já a desigualdade do valor médio, que é uma generalização do famoso teorema do valor médio da análise na reta, só que para o caso de funções vetoriais. Vamos então ao enunciado do teorema. O teorema da função inversa é o seguinte. Nós vamos assumir que a função f é uma função de classe C1 no conjunto aberto E do espaço Rn. Em outras palavras, f é uma função diferenciável e ela tem a derivada contínua em todo E. Suponhamos também que A é um ponto de E, onde a derivada f' de A é uma transformação linear invertível. Então o teorema afirma que pertinho desse ponto A, a função f deve ser ela própria uma função invertível. Ainda mais, a função inversa, que portanto existe, deve ser uma função diferenciável. A grande vantagem de um teorema desse tipo é que usualmente é muito mais fácil de lidar com transformações lineares do que com funções gerais quaisquer. Esse enunciado está nos dizendo que a partir da invertibilidade da derivada de f, que pode ser verificada calculando o determinante ou por análise do núcleo da derivada, nós conseguimos concluir a invertibilidade local da função f. Vejamos uma figura, então, para ilustrar esse fato. Como nós vamos ver na demonstração do teorema, a vizinhança do ponto A pode ser considerada como uma bola de raio R e centrada em A, que nós vamos denotar aqui por U, e aí nessa vizinhança a função f vai ser injetiva, né? E, portanto, ela vai ser uma bijeção sobre a sua imagem, que no desenho aqui nós estamos denotando por V. Esse tipo de resultado, em que propriedades da aproximação linear de f implicam propriedades locais da função original, são resultados muito importantes e nós vamos ver alguns deles ao longo desse curso. Por exemplo, o teorema da função implícita, as formas locais de imersão e de submersão e o teorema do posto. Olhando em coordenadas, nós podemos fornecer uma interpretação para o teorema como uma ferramenta na resolução de sistemas não lineares. Sendo f uma função de classe C1 com valores vetoriais, nós podemos escrever as n componentes de f dessa maneira. Y igual a f de x, tem n componentes, f1 de x, f2 de x, fn de x. Sendo o domínio E um aberto do Rn, o vetor x também tem n componentes, e a gente escreve assim, e logo a igualdade y igual a f de x pode ser encarado como um sistema de n equações. No caso em que as componentes não são lineares, então nós estamos lidando com um sistema não linear de equações. E uma pergunta natural é saber se é possível resolver esse sistema encontrando as funções xi1, xi2, xn, que resolvem as variáveis xi em termos das variáveis yi. O teorema da função inversa nos diz então que tem como resolver esse sistema, possivelmente não linear, quando a matriz das derivadas parciais das componentes de f for uma matriz de ordem n por n invertível. Além disso, nós temos uma condição para encontrar as funções xi, que é a derivada de xi deve ser a inversa da derivada de f. Notem ainda que no caso especial em que f é uma função linear, esse sistema aqui é linear, a derivada de f é igual à própria transformação linear e a resolução do sistema linear, como se sabe lá da álgebra linear, é possível quando a matriz é invertível. Eu não consegui descobrir quem foi o primeiro a demonstrar o teorema da função inversa, mas eu vi que o teorema nesse estilo já pode ser encontrado no livro Lições de Análise Infinitesimal, do matemático italiano Ulisse Dini. O livro é de 1877, então o teorema está por aí pelo menos desde esse ano. Dini muitas vezes também é acreditado pelo teorema da função implícita, que é equivalente ao da função inversa, e na Itália, inclusive, é conhecido, né, como teorema de Dini. Antes de começar com a demonstração, nós vamos ver um lema preliminar que mistura um pouquinho de análise e um pouquinho de álgebra linear. Nós vamos usar essa notação aí. M denota o conjunto das matrizes n por n, e GL, que é uma abreviação para geral linear, denota o subconjunto das matrizes invertíveis. Nós temos o seguinte, então. A aplicação que leva uma matriz invertível na sua inversa é um diffeomorfismo. Nota que se a gente aplicar duas vezes a transformação φ sobre uma matriz A,
a gente retorna para a matriz original e, portanto, a inversa dessa transformação φ tem que ser a própria φ. Assim, para mostrar que φ é um difeomorfismo, basta a gente mostrar que φ é diferenciável. E aí eu vou deixar um exercício para vocês aí de verificar o seguinte. Φ' de A aplicado na matriz H retorna menos A na menos 1, H, A na menos 1. O próximo item diz que se A é uma matriz invertível e B é uma matriz qualquer, n por n, que satisfaça que a norma de operador de B menos A é menor do que esse número aí, 1 sobre a norma da inversa de A, então B também tem que ser uma matriz invertível. Observa que o item I, ou mesmo a continuidade da função determinante, permitem mostrar que o conjunto das matrizes invertíveis é aberto em M. Mas esse item 2i está nos dando uma descrição mais precisa desse fato. Dada uma matriz A invertível, vocês calculam o número 1 sobre a norma de operador da matriz inversa de A, e daí nós estamos dizendo aqui que a bola centrada em A e com esse raio tem que estar toda contida dentro do conjunto das matrizes invertíveis GL. Para provar esse item 2i, nós vamos demonstrar o seguinte. Existe uma constante k maior do que zero, tal que a norma de bx é maior ou igual a k vezes a norma de x para todo x do Rn. Uma vez que a gente tenha demonstrado, segue que B é invertível, né? Porque aí o núcleo dessa transformação linear B tem que ser só a origem. Nota que bx igual a zero implica por essa afirmação que x é igual a zero e, portanto, nós vamos ter que B é invertível. Para provar a afirmação, nós podemos utilizar que A é invertível. Então, sendo A invertível, eu consigo utilizar a inversa e escrever que a norma de x é igual a norma de A menos 1 vezes A vezes x. Isso é menor ou igual que a norma de operador de A menos 1 vezes A de x. Passando para o outro lado, dividindo, né, nós temos que 1 sobre a norma da inversa de A vezes a norma de x é menor ou igual do que a norma de A de x. E aqui a gente pode somar e subtrair b de x, né? ax menos bx mais bx, e utilizar uma desigualdade triangular. Ficamos então com a norma de ax menos bx mais a norma de bx. E novamente a gente utiliza então a norma de operador a menos b vezes o vetor x mais bx. Subtraindo dos dois lados, nós ficamos que 1 sobre a norma da inversa de A menos a norma de B menos A. Observe que a norma de B menos A é a mesma coisa que a norma de A menos B. Vezes o vetor x, isso é menor ou igual do que a norma de B de x. E aí essa constante k que aparece aqui é positiva, né, pela nossa hipótese sobre a norma de B menos A. Agora, então, nós estamos prontos para provar, né, para iniciar a demonstração do teorema da função inversa. Lembrem do enunciado, né, nós precisamos provar que se f' de A é invertível, então numa vizinhança desse ponto A, f é invertível. O passo inicial da demonstração é o de verificar que a função f é injetiva em uma vizinhança de A. Para isso, nós podemos mostrar essa desigualdade que está aí para todo y e x dentro de uma bola de raio R centrada em A. Nota que essa desigualdade é uma versão, né, possivelmente para funções não lineares, do que nós fizemos no caso linear no lema anterior. Assim, se o f de x é igual ao f de y, nós temos que o x tem que ser igual ao y e, portanto, f é injetiva. Ainda, para simplificar um pouquinho a notação, né, nós podemos chamar o y de x mais h. Desse jeito, o y menos x é igual ao h. E aí nós podemos reescrever isso que nós queremos provar como f de x mais h menos f de x maior ou igual do que epsilon vezes h. Então, nós vamos dividir em algumas etapas essa demonstração. A primeira é a seguinte. Pela desigualdade triangular, a norma de a menos b é maior ou igual do que a norma de A menos a norma de B para quaisquer dois vetores A e B. Em particular, nós podemos escrever também para a soma, a soma de A mais B é a mesma coisa que A menos B, e aí quando eu utilizo a desigualdade acima, a gente continua obtendo maior ou igual do que a norma de A menos a norma de B. Então, para demonstrar essa aqui, o que nós fizemos é o seguinte, a gente soma e subtrai a derivada de f no ponto A aplicada em H, menos f' de A aplicada em H, mais f' de A aplicada em H.
E aí a gente aplica a desigualdade triangular, utilizando que esse aqui é o nosso vetor A e que esse aqui é o nosso vetor B. Em seguida, nós vamos querer uma estimativa por cima para esse termo aí. Isso é natural por causa desse sinal de menos que aparece aqui na frente e o fato de que nós queremos estimar f de x mais h menos f de x por baixo. Na segunda etapa, nós vamos utilizar a desigualdade do valor médio e aqui também é o fato de que f é uma função de classe C1. Para isso, nós vamos definir uma função auxiliar assim. Chama de f maiúsculo de t, a função f de x mais th menos f de x menos f' de a aplicado no vetor th. Intuitivamente, essa função ela é como se fosse a aproximação linear de f no ponto x, só que nós estamos fazendo a aproximação f' em a. Então, o fato de que f é continuamente diferenciável vai nos ajudar nesse momento, porque f' de a é praticamente a mesma coisa que f' de x quando x está próximo de a. Observa o seguinte, aplicando então f em 1 menos f em 0, nós obtemos o lado esquerdo do que nós estamos analisando aqui, e aí a desigualdade do valor médio nos diz que f de 1 menos f de 0 em norma fica menor ou igual do que f' em um ponto t0. Então, calculando a derivada da função f maiúsculo aí no t0, nós obtemos a derivada do primeiro termo vai ser f' em x mais t0h aplicado em h, usando a regra da cadeia, né? A derivada do segundo termo é nula, porque não depende de t. E no último termo, esse t que está multiplicando o h pode sair para fora por linearidade, né? E a derivada com respeito a t é constante, igual a então f' de a aplicado em h. Agora nós utilizamos a definição da norma de operador e ficamos com f' de x mais t0h menos f' de a vezes norma de h. Sendo a derivada uma função contínua, se o h for suficientemente pequeno, essa norma é menor do que epsilon, e esse epsilon pode ser escolhido de maneira a ser menor do que f' de a aplicado em h, dividido por 2 vezes a norma de h, e aí nós obtemos o que queríamos. Finalmente, o terceiro ponto que eu gostaria de enfatizar é que a escolha do epsilon foi feita de modo a ter essa desigualdade. Epsilon vezes a norma de h é menor ou igual do que a norma de f' de a aplicada em h dividido por 2. Agora nós juntamos essas três desigualdades para concluir a demonstração do primeiro passo. Inicialmente a gente escreve aqui nessa primeira linha a desigualdade em 1, e depois a desigualdade em 2 é utilizada no sentido contrário aqui, por causa do sinal de menos, né? E aí observem como que a escolha do epsilon fecha bem certinho aqui nas duas últimas linhas. E aí a gente obtém então que f de x mais h menos f de x é maior ou igual do que epsilon vezes h, sempre que o x e o h pertencem a uma bola centrada no ponto A. Nós concluímos então que a função f é injetiva nessa vizinhança que nós vamos denotar por u, e aí se v denota a imagem de u, nós temos que f de u em v vai ser uma função bijetiva, que é o que nós queríamos no passo 1. Antes de mostrar que a inversa de f é uma função diferenciável em v, nós precisamos ter certeza que esse conjunto v que nós consideramos é um conjunto aberto. E é isso que nós vamos fazer agora, ao verificar que todo ponto y0 de v deve ser um ponto interior de v. Esse é o desenho. A gente considera um ponto y0 em v, sendo f uma bijeção, nós podemos considerar x0 em u, tal que f de x0 é igual a y0. Nós consideramos uma bola de raio R centrada em x0, de modo que o seu fecho ainda esteja contido em u. Quando a gente olha para a imagem, a bola de raio R centrada em x0 em v, a nossa afirmação é que existe essa bolinha completamente contida na imagem da bola de raio R centrada em x0. A afirmação: a bola de raio εr sobre 2 centrada em f de x0 está contida na imagem da bola de raio R centrada em x0. Esse epsilon é a constante de injetividade que nós obtemos no passo anterior. Para verificar essa afirmação, seja y pertencente à bola de raio εr sobre 2, de modo que y menos f de x0
deve ter comprimento menor do que εr sobre 2. Agora, se nós definirmos φ de x como sendo o módulo de y menos f de x, essa função é contínua no fecho da bola de raio R centrada em x0 e, portanto, possui um minimizante. Nós observamos que, de fato, x' deve pertencer ao interior da bola de raio R centrada em x0. De fato, se fosse x' menos x0 igual a R, nós teríamos que o módulo de x' menos x0 vezes ε pelo passo anterior é menor do que f de x' menos f de x0. Pela desigualdade triangular, somando e subtraindo y, isso fica estritamente menor do que φ de x' mais φ de x0, que é menor do que εr sobre 2. Aqui do outro lado nós temos a igualdade εr, o que implica que φ de x' deve ser estritamente maior do que εr sobre 2, só que por outro lado, sendo x' minimizante, φ de x' deve ser menor do que εr sobre 2. E essa desigualdade estrita é uma contradição, de modo que nós devemos ter o módulo de x' menos x0 menor do que r, e portanto x' pertence, como afirmado, à bola aberta de raio R centrada em x0. E o ponto B é que x' também minimiza o quadrado de y menos f de x. E sendo um ponto interior, pelo que nós acabamos de verificar no A, x' deve ser um ponto crítico dessa função. Diferenciando pela regra da cadeia, nós obtemos que 2 vezes f' em x' aplicado no vetor y menos f de x' deve ser igual a zero. F' de x', lembrem, é uma transformação linear invertível e, portanto, só pode se anular quando o vetor é o vetor nulo. Assim, nós concluímos que o y é igual a f de x', ou seja, y é a imagem de um ponto que pertence à bola de raio R centrada em x0. E isso é o que nós havíamos afirmado. Para terminar a demonstração, nós vamos ao segundo e último passo, que é mostrar que a inversa de f é diferenciável aonde ela está definida. Para isso, sejam y e y mais k pertencentes ao domínio da inversa de f. Nós vamos mostrar que a inversa de f é diferenciável a partir da definição. Logo, nós temos que olhar para a diferença f menos 1 de y mais k menos f menos 1 de y. De modo a conseguir utilizar que f é diferenciável, nós vamos fazer uma manipulação algébrica e considerar x como sendo f menos 1 de y e h como sendo f menos 1 de y mais k menos f menos 1 de y, que é a mesma coisa que f menos 1 de y mais k menos x. Ainda nós podemos escrever x mais h como sendo f menos 1 de y mais k, ou seja, f de x mais h é igual a y mais k. E daí, k pode ser reescrito como f de x mais h menos f de x. Sendo f uma função diferenciável no ponto x pertencente a u, nós podemos escrever o k, que é a mesma coisa que f de x mais h menos f de x, como f' de x aplicado em h mais um resto. Assim, f' de x aplicado em h é igual a k menos o resto, e sendo f' de x uma transformação linear invertível, nós conseguimos então escrever o h como sendo f' de x inversa aplicada em k, menos a inversa de f' de x aplicada no vetor r de h. Nós lembramos então da forma como o h foi definido e reescrevemos aqui embaixo que f menos 1 de y mais k menos f menos 1 de y é igual ao h, portanto igual à inversa de f' de x aplicada em k menos a inversa de f' de x aplicada em r de h. Dessa forma, nós conseguimos escrever uma transformação linear, que é a inversa de f' de x aplicada em k, mais uma função resto, e nós temos que provar que essa função ρ de k dividido por k vai para zero conforme o k vai para zero. Nós escrevemos, então, ρ de k dividido pelo módulo de k, isso é igual a f' de x na menos 1 aplicado em r de h, dividido pelo módulo de k,
E aqui nós passamos a interpretar o nosso h como sendo uma função do vetor k. E observa que o feito no passo 1 nos diz que epsilon vezes h, mesmo pensado como uma função de k, é menor ou igual do que f de x mais h menos f de x, que é igual ao nosso k. Isso prova que quando o k vai para zero, o h também vai para zero. Assim, utilizando a norma de operadores, e que o denominador pode ser estimado por baixo por epsilon vezes h, nós concluímos que esse lado direito vai para zero quando k vai para zero, já que o k indo para zero obriga que o h também vai para zero. Assim, nós concluímos que a inversa de f é diferenciável e a derivada da inversa no ponto y é igual à inversa da transformação linear f' de x. Uma vez que nós já sabemos que a função f é um diffeomorfismo e, portanto, tem inversa diferenciável, tem uma maneira que eu acho bem legal para se lembrar a derivada da inversa de f. A gente escreve f menos 1 de f de x, isso tem que ser igual a x. Isso significa que quando eu diferencio essa relação, a regra da cadeia implica que a derivada de f na menos 1 aplicado em f de x vezes f' de x tem que ser igual à aplicação identidade, que é a derivada da função que leva x em x. Assim, sabendo que f' de x é invertível, nós temos que a derivada de f menos 1 aplicado em f de x é igual à inversa da transformação linear f' de x. Na mesma notação do teorema, se y é igual a f de x, então nós podemos escrever que a derivada de f menos 1 no ponto y é a mesma coisa que a inversa da transformação linear f' de x. Vejamos esse exemplo da função f de R2 em R2 dada por essa expressão. f de x1, x2 é igual a e na x1 cosseno de x2. Essa primeira coordenada aqui nós vamos denotar por f1 de x1, x2. E a segunda coordenada é e na x1 seno de x2. E aí nós vamos denotar por f2 de x1, x2. Para analisar se f é invertível na vizinhança de um ponto arbitrário, nós podemos analisar a primeira derivada de f. E aqui embaixo nós estamos escrevendo essa primeira derivada na base canônica do R2. Então nós precisamos calcular essas 4 derivadas parciais. A derivada de f1 com respeito a x1 é simplesmente e na x1 cosseno de x2. A derivada da primeira coordenada f1 com respeito a x2 é só a derivada do cosseno, né? Então nós ficamos com menos e na x1 seno de x2. A derivada de f2 com respeito a x1 é o e na x1 seno de x2. E a derivada de f2 com respeito a x2 é e na x1 vezes a derivada do seno, que é o cosseno. Uma forma de determinar se essa transformação linear é invertível é através do determinante. Calculando, então, o determinante de f' de x1, x2, nós temos que é igual a e na 2x1 cosseno ao quadrado de x2 mais e na 2x1 seno ao quadrado de x2. Isso é igual a e na 2x1 vezes o cosseno ao quadrado de x2 mais o seno ao quadrado de x2, que é a relação trigonométrica fundamental e constante igual a 1 para qualquer x2, portanto esse determinante é sempre igual a e na 2x1. Observem que a função exponencial é sempre positiva, né? E daí nós concluímos que o determinante de f' de x1, x2 é diferente de zero para qualquer x1, x2 do R2. Então, pelo teorema da função inversa, f é invertível em alguma vizinhança do ponto x1, x2. Nós observamos que o teorema da função inversa nos permite concluir que cada ponto x1, x2 do plano possui uma vizinhança onde f é invertível. Por exemplo, aqui no desenho, f vai ser invertível numa região desse tipo. No entanto, percebam que mesmo nesse exemplo, a função f não precisa ser globalmente invertível, já que f de x1, x2 mais 2π sempre dá igual a f de x1, x2, e, portanto, f não é injetiva no plano. Na verdade, nós podemos somar aqui na segunda componente qualquer múltiplo de 2π sem alterar o resultado, já que o cosseno é 2π periódico, assim como o seno. Como um corolário do teorema da função inversa, nós temos o seguinte resultado. Uma função f de classe C1 num aberto U do Rn
é um diffeomorfismo local, se e somente se a derivada f' de x é um isomorfismo para todo x do aberto U. A volta é justamente o que afirma o nosso teorema da função inversa. A ida, nós meio que já verificamos, mas podemos repetir o raciocínio. Se f é um diffeomorfismo local, então nós podemos escrever para cada x que f-1 de f de x é igual a x. Isso é válido em todo ponto x do aberto U. Assim, diferenciando essa identidade, nós obtemos que a derivada de f-1 em f de x vezes a derivada f' de x é igual à identidade. Essa identidade entre duas transformações lineares A e B nos dizem que uma é a inversa da outra e, portanto, B igual a f' de x é uma transformação linear invertível. Ou seja, é um isomorfismo do Rn. Observa que mesmo sendo f' de x um isomorfismo para todo x, f não precisa ser um diffeomorfismo global, como mostra o exemplo que nós vimos anteriormente. Para uma segunda aplicação do teorema da função inversa, considera φ uma função escalar de classe C2 e definida num aberto U do Rn. Suponhamos que A é um ponto crítico dessa função escalar e que a hessiana de φ no ponto A é invertível. Quando isso acontece, é comum dizer que A é um ponto crítico não degenerado de φ. Nessas condições, existe um raio R positivo, de modo que nessa bolinha de raio R centrada em A, o único ponto crítico de φ é o próprio A, ou seja, o gradiente de φ em qualquer x que não seja o A dentro dessa bolinha não é igual ao vetor nulo. Uma maneira mais elegante de enunciar esse resultado seria assim: os pontos críticos não degenerados de uma função de classe C2 são todos isolados. Vamos ver agora uma maneira de provar esse resultado. Considera g a função que é o gradiente de φ. Essa função vai, portanto, de Rn em Rn, levando x no vetor que é o gradiente de φ em x. Essa é uma função vetorial que nós vamos ver que se enquadra nas hipóteses do teorema da função inversa. Observa que a derivada g' de x é igual à derivada segunda de φ em x e que, por hipótese, a hessiana de φ no ponto A é invertível. Pelo teorema da função inversa, existe um R positivo, tal que g, que é o gradiente de φ, é invertível na bola de raio R centrada em A. Em particular, g tem que ser uma função injetiva na bola de raio R centrada em A. Sendo injetiva e tendo que o gradiente de φ em A é zero, nenhum outro ponto nessa bola pode ter o gradiente zero. E isso demonstra, então, o nosso resultado. Então, pessoal, por hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato pelo fórum da nossa disciplina no Moodle ou mesmo aí nos comentários do YouTube. Um abraço!